E então você quer ser pastor da IPB, você viu que para ser pastor da IPB você precisa fazer um seminário da IPB e você não tem condições de fazer o seminário. E agora? Bom, sobre isso que eu quero compartilhar hoje. Meu nome é George, esse é o Geolê e vamos bater um papo sobre isso. O que fazer quando você não tem condições de ir para o seminário? A primeira coisa que você precisa fazer é acalmar o seu coração. Primeira coisa, fique calmo. Exatamente. Por quê? Algumas pessoas se desesperam quanto a isso. Colocam o ir para o seminário quase como no mesmo nível de ter a sua salvação em Cristo Jesus. Quase como que aquele que não for para o seminário vai ser condenado ao inferno eternamente. Calma, meu irmão, calma. Não é assim que acontece. Sua salvação está garantida em Cristo e não no seminário. Então, ainda que o seminário seja importante, não é a coisa mais importante do mundo, tá? Então, em primeiro lugar, não se desespere, tá? Fique calmo. Isso não é só para tirar onda, né? Talvez alguém possa olhar, nossa, esse pastor jovem querendo dar bronca e tal. Não, não é dar bronca, não. É porque, de fato, quando você fica calmo, você consegue discernir melhor as coisas à sua volta. Quando você fica calmo, você consegue perceber melhor as coisas ao seu redor e perceber como melhor você pode atuar hoje em relação a qual é a vontade de Deus mesmo, ou como Deus está conduzindo a sua vida, ao invés de querer fazer somente aquilo que você está com vontade. Então, fique calmo, isso vai ser bom para você. Segunda coisa que você pode fazer enquanto você não tem condições de ir para o seminário: atue na sua igreja. Na verdade, toda igreja ela deve ter uma estrutura de discipulado para a capacitação de todos os seus membros. Necessariamente, alguém que está há muito tempo na igreja deve ser uma pessoa que é mais capacitada do que aquele que acabou de chegar. O tempo que se passa deve ser um tempo de preparo, de aprendizado, de acompanhamento. E você deve tanto receber isso da parte das autoridades, da parte dos cristãos mais maduros, mas também ser uma pessoa que fornece isso. Então, se você entende que tem um chamado para ser pastor, um chamado para ser um candidato ao sagrado ministério, isso deve ser evidenciado de alguma forma já servindo na sua igreja local. Então, se você não sabe exatamente onde você pode servir, você pode procurar a liderança da sua igreja. Procure o seu pastor, procure o presidente da mocidade, procure a diretora do departamento infantil, procure o superintendente da escola bíblica dominical. Eu tenho certeza que pelo menos uma dessas pessoas vai te dar uma direção de como elas precisam ser ajudadas na instância da igreja. E ali, se for te dada a oportunidade, faça da melhor forma possível. Ensine crianças, instrua adolescentes, acompanhe jovens, pregue em encontros departamentais das mulheres. Aquilo que te for dado a oportunidade, que for legítimo para você já começar a atuar, comece a atuar. Porque é a partir daí que você já pode ir exercendo os seus dons. Além disso, vai ficar cada vez mais evidente que este é o seu chamado, atuar como pastor, e também, nesse sentido, vai convencer mais, ou talvez até mesmo o conselho ou o presbitério possa melhor se mobilizar para investir no seu ministério. Ou talvez não. Existe também a possibilidade de você começar a atuar e perceber, não, eu acho que é importante servir no ministério da minha igreja, mas a minha atuação é até aqui. Né? Eu ajudo até aqui, até esse ponto na área do ensino, mas o meu negócio é trabalhar com programação, o meu negócio é ser empreendedor, é trabalhar no comércio, enfim, alguns podem mudar de ideia. Então, durante o percurso, já atue na sua igreja. Agora, se você não encontra nenhum lugar de atuação na sua igreja, olha, tem que te contar um segredo. Vou falar bem baixinho. É o seguinte, se ninguém quer você ensinando, será que alguém vai querer você como pastor? É de se pensar, né? Então, se você tem o chamado para o ministério, é quase certo que você procurar servir, as pessoas vão te dar espaço para servir. Se isso não acontecer,
já liga o alerta aí, porque algo deve estar errado a respeito da sua impressão do que Deus quer para a sua vida como um pastor ou como um cristão, né? Quais os seus dons como servo de Cristo. Mas vamos lá, tem ainda uma terceira coisa que você pode fazer. Mas se esse vídeo está sendo útil para você, eu peço que já deixe aqui embaixo o seu gostei, clique no gostei aí, porque esse tipo de interação aqui na plataforma do YouTube ajuda bastante a circular esse vídeo para outras pessoas que também precisam desse mesmo tipo de orientação, ok? Mas vamos lá, terceiro tipo de orientação. O que você pode fazer enquanto você não tem condições de ir para o seminário? Essa foi uma coisa que eu fiz em parte. Conheço outras pessoas que fizeram melhor do que eu e eu acho que realmente é muito válido considerar esse caminho. Existe, antes de ir para o seminário, caso você não tenha condições de ir para o seminário, você pode ter condições de ir para um instituto bíblico. Alguns presbitérios, algumas igrejas, algumas cidades têm condições de ter instituto bíblico. Então, estudar nesses institutos pode ser muito bom, porque você já vai ser capacitado, você já vai de alguma forma ter contato com o estudo formal de teologia e isso vai te preparar para ir para o seminário. E também isso vai te capacitando para melhor servir na igreja local e vai evidenciar para a sua liderança, para o seu contexto, que você de fato tem interesse em se preparar para ser pastor. Então é uma coisa que você já pode fazer, tá? Em relação ao Instituto Bíblico, existe duas opções na igreja presbiteriana, pelo menos, né, até onde eu tenho conhecimento, duas opções muito interessantes que eu acho que você deveria colocar como prioridade. Essas duas opções têm a ver com o CPO, que é o curso preparatório de obreiro. É um curso livre, é um curso da IPB, é um curso que não tem uma exigência como uma exigência de seminário, mas é um curso muito bom para o treinamento e para o serviço, formando evangelistas que não têm um bacharel em teologia, mas formando bons evangelistas e capacitados também na palavra. Então, onde você pode fazer o curso do CPO? O curso do CPO, até onde eu sei, tá? Eu estou reafirmando isso porque eu tenho um conhecimento limitado, talvez tenha outras instâncias, mas o que eu sei é que ele é oferecido em pelo menos 2 lugares. No IBEL, Instituto Bíblico Eduardo Lane, em Patrocínio, Minas Gerais, e também no IBN, Instituto Bíblico do Norte, que fica em Garanhuns. Então, você tem essas duas opções. E o que é interessante quanto a esses cursos é que eles são feitos por intensivão. Então, você não vai e fica o ano inteiro lá, ou fica meses lá, só de férias algumas vezes. Não, pelo contrário. Na verdade, o caminho é inverso. O curso é oferecido nas férias. Se não me engano, o Instituto Bíblico Eduardo Lane oferece esse curso em janeiro e o Instituto Bíblico do Norte oferece esse curso em julho. Né? Então, você pode escolher qual mês que funciona melhor e você vai lá e passa um mês, você separa esse mês, né? Você vai passar um mês inteiro lá tendo aulas de teologia, de comunicação, de ensino, de aconselhamento, de missões, de interpretação bíblica, de pregação, enfim, diversos estudos se preparando para ser um bom obreiro e, passado esse mês, você volta para casa apenas com as atividades. Então, você consegue estudar estando na sua cidade, você não precisa se mudar, exceto por este período de aula presencial, que acontece, como eu falei, ou em janeiro, em um lugar, ou no meio do ano, em outro lugar. Né? Eu falei julho, mas eu não sei ao certo se é junho ou julho, mas é no meio do ano. Então, essas duas opções são opções excelentes. Esse curso, o CPO, ele é feito para ser em 3 anos, então são 3 viagens, né? 3 janeiros ou 3 vezes no meio do ano e ao longo do ano você vai fazendo as atividades. Então, é um curso, acaba que tem um formato, digamos assim, semipresencial, né? Presencial as aulas, mas à distância as atividades e os trabalhos, né? Então, são opções muito boas, tá? Que você já pode se preparar e, assim, talvez a igreja não tenha condições de te sustentar no seminário, que a mensalidade é maior, o custo de vida é maior, mas tem condições de pagar um salário mínimo para você fazer um curso
ali em um mês apenas, né? Se não me engano, era essa a métrica, né? É bom você se informar direitinho com esses contatos, mas a ideia era um salário mínimo, você já ficava ali você tinha alimentação, você tinha as aulas, você tinha alojamento, tudo incluso nesse valor. Então, são opções interessantes. Por fim, concluída essas três orientações, né, do que você pode fazer, se acalmar, servir na sua igreja local e procurar um instituto, com essas opções, o que eu quero dizer é que não é que o seminário não é possível para você. Talvez não seja possível você ir para o seminário agora, mas não ir agora não significa que você não possa fazer nada agora. Há muito o que pode ser feito. E talvez você não esteja vendo isso por estar tão focado no seminário. Então, abre um pouco esse foco, expanda os horizontes, veja as outras possibilidades. E essas três orientações vão, com certeza, te ajudar nisso. Agora, até uma dica bônus aqui, não vou dizer quarta, né, mas fica como uma dica bônus. Você pode, não indo para o seminário, ainda, né, se você realmente almeja e entende que esse é o seu chamado, você pode já começar a se preparar. Recomendo que você procure o Manual do Candidato. Existe o Manual do Candidato, um manual que traz algumas orientações, alguns passos que devem ser feitos pelo candidato ao ministério. Você pode já dar uma olhada nesse manual e converse com o seu pastor, porque você precisa ter esse apoio. Ninguém vira pastor sozinho. Para ser pastor, precisa ter reconhecimento da igreja, precisa ter apoio, precisa ter direcionamento. Até para dar entrada no presbitério, você precisa de alguém que te represente ali, você vai precisar de um tutor, enfim. Então, converse com o seu pastor, use o manual do candidato e então vá se preparando para quando chegar o momento do seminário, você já está muito melhor preparado e assim, tirar de letra, né? Mas por esse vídeo eu fico por aqui. Espero que essas dicas tenham te ajudado. Se você conhece pessoas que estão nesse contexto, talvez com muita ansiedade, muita inquietação e insegurança sobre ir ou não para o seminário ou sem saber o que fazer, encaminhe esse vídeo para ela. Espero que seja uma ajuda e, havendo dúvidas, deixe aí nos comentários também, que a gente pode trazer outros vídeos aqui e eu espero que seja útil para você, ok? Por esse vídeo eu fico por aqui. Até uma próxima e tchau!